Não há para onde correr quando você está a 100 metros de profundidade, selado em um caixão de metal, com a pressão do oceano esmagando cada centímetro do seu invólucro. Não há para onde correr quando o ar rarefeito se mistura com o cheiro de óleo diesel, suor e o hálito pesado. Do medo, a escuridão é tão densa que parece ter peso, uma entidade palpável que se agarra à sua pele. Mas o verdadeiro terror não é a profundidade, nem a escuridão, nem mesmo a ameaça constante de um ataque inimigo. É a certeza gelada de que você não está sozinho, e que a companhia que você mantém veio de um lugar onde a luz não alcança. Em 1918, no auge da Primeira Guerra Mundial, a máquina de guerra alemã produzia submarinos em uma cadência implacável. Mas um deles, o UB-65, já era uma lenda sombria antes mesmo de tocar as águas gélidas do Atlântico. Desde o estaleiro, uma aura de desgraça o envolvia. Acidentes inexplicáveis ceifavam vidas de operários quedas, de guindastes explosões de caldeiras. Como se a própria embarcação se alimentasse do infortúnio, um presságio macabro do que estava por vir. Cada morte era um sussurro, um aviso que ninguém ousava verbalizar, mas que pairava pesado no ar salgado. Mas o horror real, aquele que se enraizou na alma de seus tripulantes, começou com um estrondo abafado, um som que rasgou o silêncio tenso do convés. Um torpedo, inexplicavelmente, detonou no próprio submarino, transformando o segundo oficial Peterson em uma massa irreconhecível de carne, osso e metal retorcido. O impacto foi brutal, instantâneo, e o que restou dele foi varrido para o mar revolto, engolido pelas ondas. Seu corpo se foi, mas sua presença, essa permaneceu. Uma sombra fria, um eco persistente que se recusava a ser silenciado. Dias depois, o UB-65 já estava em patrulha. Uma lata de sardinha claustrofóbica, mergulhada nas águas geladas e escuras do Atlântico. O metal gemia e rangia sob a pressão colossal. Cada estalo, um lembrete da fragilidade de sua casca contra a força esmagadora do oceano. As luzes, fracas e amareladas, piscavam intermitentemente, mergulhando os corredores estreitos em sombras dançantes que pareciam se contorcer e observar. O zumbido constante da maquinaria era um mantra monótono, um lembrete perpétuo do isolamento, da distância intransponível entre eles e a superfície, entre a vida e a morte. Foi então que os sussurros começaram, baixos a princípio, depois mais insistentes, até se tornarem gritos abafados de pavor. Marinheiros, com os olhos arregalados e a voz embargada pelo terror, juravam ter visto o oficial Peterson. Não um vislumbre fugaz, uma ilusão da mente cansada, mas uma figura pálida, com os braços cruzados sobre o peito, de pé na sala de torpedos, encarando-os na penumbra. O mesmo local exato onde ele havia sido visto pela última vez, antes da explosão que o desintegrou. Sua pele era de um branco doentio, seus olhos vazios, mas fixos, perfurando a alma de quem o via. Ele não falava, não se movia, apenas observava. Uma presença silenciosa e gélida que sugava o calor de qualquer ambiente. Imagine o pânico, estar preso a dezenas de metros de profundidade, sem a menor chance de fuga em um espaço tão confinado. E, para piorar, estar ali com um cadáver ambulante, um fantasma, que parecia ter voltado do abismo para assombrá-los, para lembrá-los da morte que os aguardava. O ar já pesado ficou ainda mais denso com o medo, com o cheiro metálico do terror. A sanidade se esvaía como o oxigênio. Cada aparição de Peterson corroendo um pouco mais a mente dos homens. A paranoia se instalou, transformando cada sombra, cada ruído, cada reflexo em uma ameaça. Quem seria o próximo a vê-lo? Quem seria o próximo a enlouquecer? Um marinheiro em um acesso de desespero absoluto, incapaz de suportar mais um segundo daquela tortura psicológica. Atirou-se no mar revolto, através de uma escotilha de emergência, preferindo a morte certa nas ondas geladas a mais um momento a bordo. Outros se recusavam a trabalhar, paralisados pelo terror, os olhos fixos nos corredores escuros, esperando a próxima aparição. A disciplina se desintegrava, substituída por uma histeria crescente. Se você já sentiu o coração disparar em um elevador lotado,
ou a garganta secar na escuridão total, ou o pavor de estar preso em um espaço minúsculo, sem saída. Talvez entenda um pouco do terror visceral que esses homens sentiram. Se sim, deixe seu like para mostrar que não está sozinho nessa fobia. A histeria coletiva atingiu um ponto insustentável. A Marinha Imperial Alemã, em um ato de desespero sem precedentes, reconhecendo que a moral da tripulação estava completamente destruída, teve que chamar um pastor para realizar um exorcismo a bordo. Sim, um exorcismo militar. Uma tentativa bizarra e desesperada de purificar o submarino do fantasma da guerra que o assombrava. Somente após o ritual, com a promessa de que o mal havia sido expulso, a tripulação, ainda tremendo e com os olhos cheios de desconfiança, aceitou navegar novamente. Mas a maldição do UB-65 não havia terminado. Ela apenas aguardava o momento certo para se manifestar novamente. Meses depois, o destino do UB-65 se selaria de forma tão misteriosa quanto sua história. Um submarino americano avistou o UB-65 na superfície. Uma silhueta escura e solitária contra o horizonte cinzento do oceano. Era uma presa fácil, um alvo perfeito. Mas antes que os americanos pudessem disparar um único torpedo, antes que pudessem sequer se aproximar, o submarino alemão explodiu misteriosamente de dentro para fora. Uma bola de fogo e metal retorcido irrompeu da embarcação. Um espetáculo aterrorizante que durou apenas segundos antes que os destroços começassem a afundar rapidamente, levando toda a tripulação e o fantasma de Peterson para o fundo do abismo, onde o silêncio eterno do oceano guardaria seus segredos para sempre. Ninguém a bordo do submarino americano conseguiu explicar o que viram. O mistério do UB-65 permanece, uma cicatriz sombria e inexplicável na história naval, um conto de terror que ecoa através das décadas. Foi a maldição de um navio assombrado, um espírito vingativo que se recusava a deixar seu posto, ou a mente humana, levada ao limite pelo isolamento, pela privação de oxigênio e pelo estresse extremo da guerra, que criou seu próprio monstro, um delírio coletivo que se manifestou de forma tão real que levou à destruição. Se você gostou desta história sombria e perturbadora, não se esqueça de se inscrever no canal Sombria para mais mistérios e horrores que desafiam a explicação e nos fazem questionar a linha tênue entre a realidade e o sobrenatural. Comente aqui embaixo. Você acha que a tripulação foi vítima de um delírio coletivo causado por gases tóxicos e estresse extremo? Ou aquele submarino realmente carregava um fantasma da guerra?